Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nessa aula aqui nós vamos aprender sobre propriedades e eventos dos controles. Então, quero iniciar deixando bem claro que essa vai ser uma aula genérica, tá bom? A gente vai tratar apenas de algumas propriedades e eventos dos controles, tá? A gente jamais conseguiria esgotar o assunto de propriedades e eventos em uma única aula, já que cada controle possui propriedades e eventos específicos, tá bom? Então, eu só vou dar uma passada aqui mesmo, só para mostrar para vocês e para vocês terem uma ideia do que são propriedades e eventos. Então, vamos começar a nossa aula. Já estou aqui com o projeto do Visual Studio criado no Visual Studio e eu vou começar adicionando um controle na nossa interface gráfica. Vou adicionar um botão. Deixa eu mudar o tamanho dele e colocá-lo aqui. Para a gente ter acesso às propriedades do nosso botão ou de qualquer outro controle, basta a gente selecionar o controle e aqui do lado direito, na parte inferior, a gente tem uma janela de propriedades dos controles. Essa é a janela aqui de propriedades. Se a gente quiser acessar os eventos que este controle possui, é só a gente vir aqui neste raiozinho. E aí a gente vai ver uma lista de eventos disponíveis, tá? Propriedades, pessoal, são as características do nosso controle, no caso aqui do nosso botão. Então, a gente vai ter uma propriedade para a cor do nosso botão, para a cor de fundo, para o tipo de borda. Se a gente quiser colocar uma imagem também no nosso controle, no nosso botão, tem uma propriedade para isso. A gente tem uma propriedade de texto e a gente tem a propriedade mais importante de todas, que é a propriedade nome, o nome do nosso controle. Por que essa é a propriedade mais importante? Porque é justamente através do nome do nosso controle que a gente vai conseguir programaticamente, né, ou seja, no nosso código, acessar o nosso controle, o nosso botão. Então, a gente vai ter um nome para os nossos controles. Pessoal, antes da gente continuar com esta aula, eu vou fazer uma pausa bem rápida para falar para vocês que eu possuo um curso de programação em C# na Udemy. Este curso foi desenvolvido agora, no final de 2022, e por isso está totalmente atualizado. O curso aborda desde tópicos básicos até tópicos avançadíssimos, como, por exemplo, interfaces gráficas, comunicação pela internet, bancos de dados, manipulação de arquivos e assim por diante. Portanto, se você está pensando em aprender a programar nessa linguagem, entra no link que está na descrição e dá uma conferida lá. Já eventos, pessoal, que estão localizados aqui nesse rainho, eventos são as interações que os usuários fazem com o nosso controle. Então, por exemplo, existe o evento clique, que nada mais é do que um clique do mouse sobre o nosso controle, sobre o nosso botão aqui no caso. Então, quando o usuário clicar no nosso botão, a gente vai conseguir capturar esse evento clique programaticamente e tomar alguma ação quando houver um clique. Beleza? E existem muitos outros eventos aqui, por exemplo, o drag enter. Drag enter significa arrastar para dentro, ou seja, quando a gente arrastar alguma coisa para dentro do nosso controle. Existem muitos outros eventos, por exemplo, key press, que significa pressionar tecla, ou seja, quando a gente estiver com o nosso controle selecionado e a gente pressionar alguma tecla do nosso teclado. Vamos ver algum outro evento aqui que a gente tem disponível. Ok, ó, nós temos também eventos de mouse, ou seja, mouse enter é quando o mouse for colocado em cima do nosso controle, né? Significa entrar mouse, mouse hover, mouse leave, que significa quando o mouse deixar o nosso controle. E assim por diante, pessoal. Existem diversos eventos aqui disponíveis, que são as interações entre os usuários e o nosso programa aqui, o nosso controle. Nas propriedades, a gente tem as características do nosso controle. Então, vamos dar uma passada aqui sobre as propriedades para a gente ver algumas aqui. As mais normais, as mais comuns. Então, a gente tem acesso aqui, ó, back color, que significa cor de fundo. Então, eu posso mudar, por exemplo, para um azul clarinho aqui. Background image, ou seja, eu consigo colocar uma imagem de fundo. É só eu clicar aqui nos três pontinhos, vir em importar e importar alguma imagem. O que mais que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a fonte. Então, se eu clicar aqui nos três pontinhos, eu posso mudar o tamanho da fonte do nosso texto aqui. Está bem pequenininho, né? Então, vamos colocar uma fonte grande, por exemplo, 28. E vou mudar aqui. Vamos colocar Arial, por exemplo, e em negrito. Quando eu dou OK, olha só, mudou aqui a nossa fonte. Eu consigo também alterar a localização do nosso texto. Então, cadê? Aqui, ó. Text Alignment, cadê? Aqui, ó, Text Alignment. Então, eu posso botar o alinhamento à esquerda,
à direita, eu posso botar para cima na esquerda. Então, tenho vários tipos aqui. E posso mudar também o nosso text, o nosso texto. Vou colocar aqui, ó, a tradução, botão 1. Aí, a gente pode mudar o texto. Existem várias propriedades. Vamos ver mais algumas. A nossa propriedade mais importante aqui, que é o nome, né? Que se chama name, a nossa propriedade. Por que que é a mais importante? Porque é através do nome que a gente programaticamente vai ter acesso ao nosso controle aqui, ao nosso botão. Então, eu vou botar um outro nome aqui. Vou chamar de button iniciar. Um nome qualquer aqui, só para a gente usar como exemplo. Nós também temos propriedades relacionadas ao tamanho. Como, por exemplo, aqui, ó, o size, eu posso alterar o tamanho aqui. Vou colocar 470, e ó, o tamanho do nosso controle alterou. Vou colocar aqui 301. E assim por diante. A gente tem também um tamanho máximo, um tamanho mínimo. Nós temos a localização do nosso controle aqui na nossa janela. Então, eu posso colocar, por exemplo, a localização 10 e 10 aqui, que é bem lá no comecinho. E assim por diante, pessoal. Tem uma outra propriedade que é muito interessante, que é a propriedade anchor. Anchor significa âncora. E esta propriedade, deixa eu colocar aqui no meio esse controle para a gente fazer um exemplo. Essa propriedade, ela relaciona o tamanho do nosso controle com o tamanho da nossa janela aqui, do nosso formulário, beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Não estava selecionado, então deixa eu selecionar aqui. Aí, cadê o âncora aqui, ó? Vamos botar a âncora agora em cima e embaixo, né? Que é o top e bottom. Vamos ver o que acontece. Vou executar aqui o nosso programa. E olha só. Quando eu altero o tamanho do nosso controle aqui, na esquerda ou na direita, ó, o nosso botão permanece com o mesmo tamanho, né? Agora, se eu alterar aqui, ó, em cima ou para baixo, olha só, o tamanho do nosso botão também é alterado, beleza? Então, essa foi a âncora em cima e embaixo. Agora, vou dar um tempo aqui para o Visual Studio pensar, vamos voltar lá para a âncora. Aqui, agora vamos mudar para esquerda e direita, que é left e right. Aí, vamos ver o que acontece agora. Vou dar play aqui no nosso programa. E quando a gente altera para cima ou para baixo, olha só, o tamanho fica o mesmo. Só que para esquerda e para direita, o tamanho do botão acompanha o tamanho, a alteração no tamanho da nossa janela aqui. E por último, vamos mudar mais uma vez aqui. E o Visual Studio está pensando, vamos voltar lá. Aqui, ó, vamos colocar em cima e embaixo e esquerda e direita. Vamos colocar tudo. E agora, o tamanho do nosso botão vai ser alterado de acordo com o tamanho da nossa janela, ó. Tanto do lado quanto para cima e para baixo, ó. Tanto largura quanto altura. Então, essa é a propriedade anchor. Pessoal, antes da gente continuar com esta aula, eu vou fazer uma pausa bem rápida para falar para vocês que eu possuo um curso de programação em C# na Udemy. Este curso foi desenvolvido agora, no final de 2022, e por isso está totalmente atualizado. O curso aborda desde tópicos básicos até tópicos avançadíssimos, como, por exemplo, interfaces gráficas, comunicação pela internet, bancos de dados, manipulação de arquivos e assim por diante. Portanto, se você está pensando em aprender a programar nessa linguagem, entra no link que está na descrição e dá uma conferida lá. Certo, pessoal? Agora, vamos aprender a adicionar um evento aqui para o nosso controle, né? Para a gente conseguir capturar essa interação do usuário com o nosso botão aqui no caso. Então, vamos adicionar o evento mais clássico para um botão, que é o clique, né? Quando o usuário clica com o mouse em cima do nosso controle, do nosso botão. Para a gente adicionar este evento, basta a gente localizá-lo aqui nesta janela, né? Clicando aqui neste raio. Quando a gente localizar o evento que a gente quer, no caso o clique, a gente vai dentro dessa parte branca aqui, ó, dar 2 cliques com o mouse. E o código para capturar o evento vai ser automaticamente adicionado na parte de código do nosso formulário da nossa interface gráfica, como foi adicionado aqui para a gente, ó. O Visual Studio fez automaticamente. Então, vamos voltar lá para a parte gráfica do nosso formulário. Vou clicar com o botão direito no nosso Form 1 e vou em Exibir Designer. Então, aqui está o nosso formulário, né? A parte gráfica. Quando a gente for lá para a parte do código, ó, exibir código, está aqui o código para capturar o nosso evento. Então, vamos ver se captura o evento? Olha só, vou colocar um breakpoint bem aqui, ó, no comecinho do nosso evento. Vou executar o nosso programa e clicar em cima do nosso botão. E olha só, a execução já foi interrompida aqui na entrada do nosso evento. Certo? Então, o Visual Studio C# aqui conseguiu capturar o evento de clique do botão. Beleza?
E para a gente alterar as propriedades do nosso controle programaticamente, como a gente faz? Basta a gente, aqui no nosso código, acessar o nosso controle. Deixa eu voltar para a parte gráfica. Deixa eu lembrar aqui o nome, botão iniciar. Então, para a gente acessar as propriedades, vamos lá para o nosso código, basta a gente fazer isso aqui, ó, colocar o nome do nosso controle, ponto, e a propriedade que a gente quer acessar. Então, toda vez que o usuário clicar aqui no nosso botão, a gente vai alterar o texto do nosso botão. Então, vamos fazer isso aqui, ó. O texto vai virar botão clicado. Então, toda vez que o usuário clicar aqui, a gente vai mudar o texto para botão clicado. Então, o que a gente está fazendo? A gente está capturando o evento de clique do nosso botão e dentro do evento de clique, a gente está acessando a propriedade texto do nosso controle, né? E a gente faz isso através do nome do nosso controle e alterando essa propriedade texto, text, para botão clicado. Então, vamos executar o nosso projeto e ver o que acontece. Olha só, vou clicar agora no nosso botão. E olha só, botão clicado, pessoal. Então, a gente clicou e o que aconteceu? O nosso código capturou, o nosso programa capturou o evento e alterou a propriedade do nosso botão aqui, do nosso controle para botão clicado. Beleza, pessoal? Então, nessa aula era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Era apenas uma introdução a propriedades e eventos. Nas outras aulas, a gente vai se aprofundar tanto em propriedades como em eventos de controles específicos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Obrigado.